Como, por exemplo, o novo presidente do Flamengo, aí diz Rodolfo Landim, teve aí fim de semana de curtição. Sabe, decretou Minhacher, Descubra, Danone, o isotônico líquido, como gostam. O gelo vioral. Gelo vioral. Energético. Bota o presidente do Flamengo aí. E saber que agora aqui a gente tem o presidente do Flamengo apaixonado, que vai fazer um timaço. A Arrascaeta tá vindo. Vem Bruno Henrique. Já foi, olha. Nós temos aí um timaço para ser completado. Agora, para ser campeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Fala, Rodolfo, Wagner, amigo de velhas datas. Rodolfo, dá um tchau aí pra sua galera. Aí, galera, vamos ganhar essa porra toda. Sergipe, que é grande. Vamos ganhar tudo esse ano. Chega de cheirinho. Vamos ganhar título. Rodolfo, vamos sim. Aí, pô. Aê, Wagner. Coisa boa. Olha, cara, Esse é o Flamengo raiz, eu não senhor. sei se era aquela marca aqui da Asa, mas o energético era bom, cara. Que é isso? Cabelo, parecia o cabelo do Bickman. Lembra o Mundiri Bickman? Mano, o grande Mundiri. E esse aqui pareceu... Curtindo a vida. Puxou, pareceu o Edu Coimbra, irmão do Zico, o maior Curtindo jogador a da vida. história do América. Então, curtindo a vida. É que hoje, todos nós, eu que sou vítima disso e falo, ainda não se deve falar certas coisas no WhatsApp e as coisas que eu falo vazam. E todos nós estamos, né, nesses leaks que temos hoje no mundo. Tem que lembrar sempre que é presidente, não é só do Flamengo, presidente do Corinthians, presidente de qualquer coisa, é o cargo que é importante. É lógico que é um vazamento, tal, enfim, passou, não era para vazar, mas você precisa ter um pouquinho mais de cuidado nas coisas, só isso. Mas Você já fez isso, né, André, na vida? Pô, você sabe que eu não gosto nem de comentar esse tipo de coisa, porque eu acho que hoje o que vira notícia é tão banal. Eu vou dizer o que eu acho, sem brincadeira, acho uma sacanagem repercutir isso. Algo Não particular, repercutir. E o que a gente está fazendo, e que todos estão fazendo, acho sacanagem. O que é sério repercutir, então? É a história do Arrascaeta. O cara tá brincando entre amigos, acho uma sacanagem. Um dos temas do vídeo... Precisa tomar cuidado. Um dos temas do vídeo é o Arrascaeta, né? E a novela continua porque o Cruzeiro ameaça ir à FIFA contra o Flamengo. Só que aí tem uma questão aí, até ética e moral para se discutir, porque o Cruzeiro tá devendo para um monte de gente, inclusive para o defensor do Uruguai, que era o time onde jogava o Arrascaeta. Inclusive para o Flamengo na negociação do Mancoejo. E aí vale a discussão. Mais uma vez o Arrascaeta não foi treinar, o Cruzeiro brinca, né, entre aspas, dizendo que quanto mais o Arrascaeta faltar aos treinos, mais o Cruzeiro economiza na folha, porque é multa em cima de multa. Já ouvi falar até em 40% de salário de multa, acho que é muito. Mas enfim... Não, mas tem que tirar os dias, pelo menos. Posso fazer um gancho? Tem que ter muito mais dias. O Cruzeiro tá certo em ir à FIFA ou não há moral para isso e o Flamengo tá certo em questionar? Porque é uma questão, né? Vou responder a tua pergunta objetivamente. Eu acho que se o Cruzeiro não liberou o staff do atleta para conversar com o Flamengo, ele tem esse direito, sim, de ir à FIFA, independente das outras situações. Agora eu quero fazer só traçar um paralelo entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta, os dois que foram citados aí. O comportamento do Bruno Henrique, gostem os santistas ou não, tem sido profissional, tanto dele como do agente. O agente que não tem me atendido ultimamente. Porque o cara se representou. Claro. O agente, em momento algum, foi a opinião pública dizer que tem que sair, que tem que pagar ou coisa assim. E do Arrascaeta, tá havendo um linchamento do agente, um linchamento público. O agente dele é o Fonseca, que era centroavante uruguaio. Exato. Um linchamento público. E o Arrascaeta, na minha opinião, que eu acho, trata-se de um excelente jogador, não está sendo profissional. Ademir. Ele tinha que se apresentar, treinar e esperar as partes chegarem no denominador comum. Ademir, quem era Arrascaeta na fila do pão antes de jogar no Cruzeiro? Era muito jovem também, né? Eu sei, mas para. Tu não tem essa... E se eu fosse o Flamengo, já falei isso aqui no primeiro dia que ele não se apresentou. Cuidado. Se eu fosse o Flamengo, eu tinha desistido dele no momento que ele não se apresentou no Cruzeiro. Porque o que ele tá fazendo com o Cruzeiro, ele vai fazer com o Flamengo no futuro. Mas aí a gente E volta... o lado dos clubes? Só Moralmente, o Cruzeiro tem... Mas aí que tá. Aí a gente volta à questão de dois nomes que falamos, não lembro se era nesse bloco ou no outro. O Tevez e o Edmundo. Sim. Fizeram várias vezes isso na carreira. O Edmundo também fez, né? O Edilson. Assim, e alguns mais, outros menos tal. Resumidamente, o que o Arrascaeta está fazendo, e não é com o Cruzeiro, se fosse pelo Flamengo, como disse o André, está errado. E ele e o Fonseca, o agente, quem quer que seja. O que o Cruzeiro está fazendo, acho que está dentro da regra do jogo. Está devendo para o Mancoejo, está devendo para o Defensor, está devendo para outros clubes. Problema seríssimo do Cruzeiro, uma pena, né?
o Cruzeiro, nesse caso específico, pode... E o que o Flamengo está fazendo é o que qualquer outro clube está fazendo e que tem o dinheiro que tem o Flamengo e merecidamente tem o dinheiro que tem o Flamengo. E espero, principalmente para os nossos coleguinhas de imprensa, que não venham de novo falar essa bobagem de fair play financeiro. Porque todo mundo que tem dinheiro agora é fair play financeiro. Então, vamos pelo menos estudar um pouco mais, coleguinhas. Quem pode mais, chora menos. Basicamente. Então, assim, o Flamengo está na dele, o Cruzeiro, se for para a FIFA, nesse caso específico, está na dele, e quem está muito errado é o Rascaeta. Posso falar rapidinho do Bruno Henrique? Pode, amigo. Torcedores do Santos ontem me contestaram por que o Santos não foi à FIFA, como o Cruzeiro pretendia, no caso do Bruno Henrique. O Santos autorizou o agente Denis Ricardo a conversar com o Flamengo. Então eu não posso ser leviano de falar para o Santos, nas minhas redes sociais, fazer o mesmo. O presente no primeiro momento queria vender o jogador, né? O detalhe é o seguinte, já contei aqui no de placa, vou contar novamente. Quando o São Paulo desembarcou no Brasil, ele disse ao presidente José Carlos Pérez que não contava com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique teve um ano muito abaixo, problema da vista. Quando o São Paulo percebeu que o Santos não tinha bala nenhuma na agulha, né? Não tinha condições de ir tanto ao mercado, com tanta sede ao pote, como foi, por exemplo, o São Paulo. E ele olhou o scout do Bruno Henrique, ele pediu para que se mantivesse o Bruno Henrique. Por isso que o presidente Pérez deu uma recuada na situação com o Flamengo. Como é que está o Bruno Henrique hoje? Vou falar as informações que eu tenho. Muita gente até contestou. Ademir, vou falar o nome do site. O Globo.com do Rio está dizendo que é 27 milhões. As informações que eu colhi, eu não sou jornalista de Ctrl-V, Ctrl-C. Se o Globo.com ou outro estiver certo, eu vou aplaudir e vou assumir o erro. A informação que eu tenho é que entre hoje e amanhã decide se ele fica no Santos ou se ele vai para o Rio de Janeiro. Hoje a situação é mais para ele ir para o Rio de Janeiro, porque o Santos pretende, com o dinheiro dele, contratar o jogador que está no Boca Juniors, o capitão do time, o Pablo Pérez, que é um pedido do São Paulo. E o dinheiro do Rodrigo ainda não chegou na Vila. O Gabriel tem novidade? O jornal Gazeta dello Sport, se não me falha a memória, está anunciando que ele pode ficar no Santos para 6 meses, porque a Inter não quer emprestar o Gabriel Barbosa para outro clube. E qualquer empréstimo que o clube pague será de 1 ano e 1 ano e meio. O que a Inter quer? A janela na Europa é só no meio do ano. Ela quer deixar aqui 6 meses. O Santos já disse que aceita. E aí, no meio do ano, junto com o Rodrigo, ele iria para a Europa e a Inter quer se desfazer do Gabriel. Então, sobre o Bruno Henrique, a informação que eu tenho são 22 milhões de reais e mais 2 jogadores de empréstimos. Entre hoje e amanhã tem uma reunião entre Santos e Flamengo para sacramentar ou para que ele permaneça na Vila. O Trauco e o Jean Lucas são os nomes mais comentados. Só que o Santos tem um problema do estrangeiro, porque já tem 5 estrangeiros. Fábio Nogueira, Copete, Ruiz, Sanches e Derlis Gonzalez. Tem que se desfazer de alguns deles. Na verdade, não precisa se desfazer. Pode ter quantos quiser. Só que relacionados só podem ser relacionados. Claquete, porque a gente continua falando de mercado, mas muda o personagem, ou a personagem, né? Porque personagem é sempre o substantivo feminino. Isso. Temos novidades sobre Rodriguinho. E é um fenômeno, porque os times árabes egípcios gastam uma bala para contratar os jogadores e largam, não inscrevem os caras não jogam. Bota aí na tela, porque o Rodriguinho